cidade proposta pelo plano diretor, quer dizer, antes da gente falar das propostas concretas, falar do ponto de vista conceitual, a ideia é de equilibrar essas várias dimensões, né? Ou seja, fazer com que o imobiliário, a dimensão imobiliária da cidade é uma dimensão muito forte e muito poderosa. Por quê? Porque, na verdade, a produção imobiliária usa o solo urbano como matéria-prima para a sua atividade econômica, quer dizer, sem terra não se produz. A ideia de hoje é uma discussão sobre os desafios, nós desafios da metrópole, e vamos conversar um pouco com o Nabil sobre o plano diretor da cidade de São Paulo. E eu convidei para compor a mesa o nosso colega da casa, o professor Eduardo Marques, que tem trabalhado, especialista na área, e que o Centro da Metrópole teve uma participação importante nesse processo. Então, o professor Eduardo vai conversar conosco também, debater a apresentação do Nabil e falar um pouco da experiência do SEM nesse projeto do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo. E como Eduardo é da casa, ele vai aproveitar também e conduzir o debate. Muito obrigada, Eduardo. Obrigada, Nabil. Seja bem-vindo. Obrigado, Márcia. Eu acho que não cabe dizer nada nesse momento, apenas passar a palavra ao Nabil e depois eu faço um breve comentário sobre a apresentação. Bom, boa tarde para todos, para todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje, mais uma vez aqui no SEBRAP. Já tive outras vezes aqui falando sobre a cidade, né, sobre os trabalhos que tenho feito. E hoje vamos tratar de um assunto que o SEM, em particular, o SEBRAP e o SEM tiveram também uma participação importante, porque quando nós fomos incumbidos de fazer a relatoria do plano diretor na Câmara, nós entendemos que era fundamental a gente contar com um apoio externo para várias questões, sobretudo para sistematizar o processo participativo, e para dar um apoio do ponto de vista de tratamento de dados, de informação, cenários, uma série de questões que são absolutamente fundamentais para o trabalho que nós tínhamos que fazer na Câmara. Eu quero destacar que talvez o plano diretor tenha sido, o plano diretor de São Paulo tenha sido o projeto de lei que mais foi debatido na Câmara de Vereadores. Acho que é um caso interessante para ser analisado, inclusive, desse ponto de vista. Não só porque ele foi muito debatido, como também porque ele acabou gerando um resultado que expressou esse processo. Então, se a gente analisar, infelizmente eu não trouxe aqui, devia ter trazido, se a gente analisar o projeto de lei original, que chegou na Câmara em setembro de 2013, e o que foi aprovado, nós vamos verificar substanciais alterações sob vários pontos de vista, e essas alterações foram resultado desse processo de debate, de elaboração técnica também, que foi realizado por mim, pelo meu gabinete, com apoio aí de outros gabinetes da Câmara e também com apoio aqui do SEM. Então, é um caso bastante interessante para se analisar exatamente essa relação entre os poderes executivo e legislativo, que aconteceu de uma maneira harmoniosa, tá certo? Mas que aonde o legislativo cumpriu um papel importante, como aliás é absolutamente necessário em projetos como o do plano diretor. Aliás, em qualquer projeto, mas o plano diretor, que é um projeto abrangente, o plano diretor de São Paulo tem um horizonte temporal de 2029. Aliás, isso foi introduzido na Câmara, porque originalmente ele não tinha um horizonte temporal. Se trabalhava com o pressuposto do Estatuto da Cidade, que a cada 10 anos deve haver a revisão do plano diretor, mas nós introduzimos uma visão de mais longo prazo, um plano diretor de 16 anos, que corresponde a 4 administrações municipais. Portanto, nós podemos entender o plano diretor como um projeto, um plano de Estado, não é um plano de governo, E ele, portanto, tem exige uma pactuação com a sociedade, com as várias forças políticas e com vários interesses que estão envolvidos na cidade que requerem efetivamente
um processo desse tipo, né, onde o legislativo exerce o papel. Bom, eu vou aqui muito brevemente, né, só pus essa tela sobre o plano diretor de 2002, né, mas na verdade o plano agora, se a gente fizer eu vou fazer um brevíssimo histórico aqui, acho que muitos conhecem, né, mas São Paulo é uma cidade que cresceu praticamente sem planos gerais, né. O primeiro plano geral que foi feito em São Paulo foi em 71, né, na administração Figueiredo Ferraz, que é o PDDI, que foi aprovado no dia 30 de dezembro de 71, na época da ditadura, que gerou a primeira Lei Geral de Zoneamento, que é de um ano depois, né, de 29 de dezembro de 72, né, ambas na época da ditadura, praticamente sem debate público. E depois nós passamos mais 30 anos sem conseguir aprovar um plano diretor, né? Depois, apenas em 2002, na administração Marta, foi aprovado o plano diretor, um ano depois do Estatuto da Cidade. Então, na verdade, este plano é um plano que revê e aprofunda questões levantadas no plano de 2002 e que estão sob o marco, sobre o paradigma do Estatuto da Cidade, que regulamentou uma pequena seção de política urbana que existia na Constituição de 88. Né? Então, nós levamos 4 séculos, praticamente, ou 5 séculos, para ter 2 artigos de política urbana na nossa Constituição, né? Que é a primeira vez que vai introduzir alguma coisa na Constituição é em 88. Isso mostra o atraso, né, na regulação do processo urbano no Brasil, né? Então, só em 88, e depois nós tivemos mais 13 anos, né, até aprovar o Estatuto da Cidade, que vai regulamentar, então, esses 2 artigos. E, a partir daí, de 2001 até 2006, né, porque o Estatuto da Cidade definiu 5 anos para que as cidades fizessem seus planos diretores, cidades, uma série de características, cidades de alguma expressão, né, mais de 20 mil habitantes, que estão em região metropolitana, que estão em áreas de impacto ambiental, etc. Bom, então, nós tivemos aí um ciclo de planos diretores, entre os quais o Plano Diretor de São Paulo, que iniciou, né, um processo de busca de controlar o processo imobiliário, mas que não conseguiu fazer isso de maneira completa, né? Seja porque o próprio processo de aprovação não foi simples, né? Eu vou depois mostrar aqui alguns avanços que foram dados agora, que foram tentados em 2002, né? Como, por exemplo, a questão do coeficiente básico 1, né? Que agora foi assumido finalmente pela cidade, é uma discussão histórica, né? Desde os anos 70 se debate isso no Brasil, a questão do combate aos terrenos que especulam, né? Terrenos e imóveis vazios e ociosos que especulam, várias questões que foram introduzidas em 2002, mas não foram integralmente regulamentadas. E a avaliação que foi feita por uma rede de pesquisadores no Brasil todo, desse ciclo de planos diretores, mostrou que, né, muitos dos instrumentos do Estatuto da Cidade foram previstos no plano diretor e não foram efetivamente implementados, não foram auto-aplicáveis, né, o que mostra exatamente a dificuldade de, no contexto político local, né, onde a correlação de forças das câmaras e dos poderes econômicos, né, que estão muito presentes, né, no âmbito municipal, né, existe dificuldade. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade, ele, de certa forma, municipalizou o debate sobre quando que o terreno cumpre ou deixa de cumprir a função social. Na verdade, isso foi o acordo para aprovação, né, do Estatuto da Cidade em 2001, né, ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, esse acordo, de certa forma, permitiu que os instrumentos novos fossem introduzidos, mas, para que eles efetivamente entrassem em vigor, eles tinham que ser aprovados nos planos diretores, e aí, então, de certa forma, a correlação de forças nos municípios é muito desfavorável, principalmente porque os proprietários de terra, né, os promotores imobiliários têm uma força muito grande, né, no âmbito local. Bom, mas então, né, essa estrutura do sistema de planejamento foi definido em 2002 e nós estamos revendo exatamente o plano diretor, aprovado em 2002, que tem uma série de desdobramentos. Então, muita coisa que o plano aponta, né, para os próximos períodos vai ser a revisão desta legislação que está aqui embaixo, né? Então, iniciando pela nova lei de uso e ocupação do solo, esse plano diretor avançou em questões de uso e ocupação do solo, no que nós entendemos que era o mais estrutural para ser introduzido já no plano diretor. Então, já estão valendo novas normas de uso e ocupação do solo para algumas questões, como, por exemplo, nos eixos de transformação, que é os eixos de transporte coletivo.
Os planos de subprefeitura, aqui é também uma particularidade do município de São Paulo, né, porque o município de São Paulo, pelo seu tamanho, ele exige que a gente tenha escalas de planejamento. Na verdade, nós tínhamos que ter uma escala acima do plano diretor, que seria a escala metropolitana. Nós não temos, né, porque a nossa Constituição e o Estatuto da Cidade praticamente anulou a região metropolitana como uma instância de poder, como uma instância que pudesse, de certa forma, estabelecer regras que devessem ser seguidas pelos municípios. Então, nós não temos a escala metropolitana, mas no caso de São Paulo, nós temos que ter, né, um plano geral da cidade, planos regionais e depois, o que está aqui, planos em outra escala, que é a escala do bairro, a escala das EIs, da Zona Especial de Interesse Social, em especial as áreas de loteamentos clandestinos e favelas que exigem uma urbanização, portanto, existe um plano de urbanização. Os planos de bairro, que é uma escala menor do que o regional é a subprefeitura, mas a subprefeitura em São Paulo é na média da dimensão de um município médio no Brasil, né? Entre 300 e 650 mil habitantes, né? Então, nós estamos falando aqui de uma escala muito grande. E aqui nós temos uma série de outros planos e outras leis importantes. Os planos setoriais, né? Aqui eu só coloquei habitação e mobilidade, que são dois fundamentais, que estão regulados hoje pelo Marco Nacional também, que exigem que os municípios têm. Portanto, os planos setoriais, eles têm que estar articulados e, de certa forma, o plano diretor já, de alguma maneira, deu as diretrizes para esses planos serem feitos. O plano de metas e o PPA, que eu não pus aqui, mas que é tão importante, embora seja menos debatido do que o plano de metas foi introduzido na lei orgânica do município por iniciativa do Movimento Nossa São Paulo, que obriga os prefeitos a fazer um plano de 4 anos, apresentar suas metas, né, e, de certa forma, né, eu acho que hoje nós temos um arcabouço de planejamento no município que nos permite, né, ter um plano diretor que pensa o longo prazo, né, e, como eu falei, um plano de Estado, né, e um plano de governo, que é o plano de metas, que estabelece metas para 4 anos que devem estar subordinadas ao plano de longo prazo. Né? Ou seja, é claro que o governo vai poder estabelecer prioridades, mas prioridades dentro de um marco mais geral, para que a gente possa avançar no sentido da implementação do plano diretor. E depois uma série de outras leis específicas que precisam ser regulamentadas a partir do plano diretor. Apesar disso, né, nós buscamos no plano diretor regulamentar o máximo possível instrumentos que pudessem já ser auto-aplicáveis, pudessem valer, porque a avaliação que se tem hoje no Brasil é que a falta de regulamentação no plano diretor, remetendo para leis específicas, acabam gerando a sua não aprovação, que é o que aconteceu em 2002, em grande parte. Bom, o plano diretor, aqui uma linha do tempo muito rápida, mas foram 9 meses intensos, não é que nós ficamos 9 meses fazendo o plano diretor. Né? Isso tem muito projeto de lei que passa até mais tempo do que isso, né? Que foram 9 meses intensos, né? Tanto de processo participativo como de elaboração técnica, né? Então, nós tivemos uma primeira etapa que foi de setembro a dezembro, que quando foram feitas 45 audiências públicas e uma análise técnica do projeto, né, de lei, né? Audiências regionais, temáticas, né, onde participaram milhares de pessoas e aonde então foram apresentadas sugestões, propostas, críticas, propostas de alteração, ao mesmo tempo que se fazia uma análise técnica da proposta. De janeiro a março nós elaboramos o substitutivo, o primeiro substitutivo, que foi publicado, foi apresentado no dia 26 de março, né, e que foi aprovado na Comissão de Política Urbana, né, onde eu era o relator pela Comissão de Mérito, de Política Urbana, e depois aprovado em plenário. Foi aprovado na íntegra o primeiro substitutivo. Né? Aliás, foi um acordo que nós fizemos de aprovar na íntegra e deixar qualquer tipo de alteração, né, para a segunda etapa, a segunda votação, né, de certa forma já sinalizando. E aí foi, né, as grandes modificações foram introduzidas nesse primeiro substitutivo, que foi submetido, por sua vez, a um outro processo participativo, um segundo processo participativo, devolutivas, foi feito um seminário amplo, 2 dias no EMB, depois foram feitas mais 16 audiências públicas, e aí então foi um momento que, né, muitos acompanharam as tensões que existiram na Câmara, né, a pressão de vários segmentos da sociedade, né, e uma das várias preocupações que nós tivemos nesse processo foi, em primeiro lugar, garantir a divulgação do processo, a transparência,
todos os documentos que foram entregues foram publicados no site da Câmara, todas as falas foram apresentadas e publicizadas, e o SEM teve um papel exatamente aí, quer dizer, acompanhou todas as audiências públicas, sistematizou, né, as informações e, de certa maneira, né, com isso nós tivemos uma radiografia de todo o processo participativo, né, evitando que, inclusive, pudesse dizer, ó, tal setor propôs isso, aquilo, alguma coisa debaixo do pano. Na verdade, foi tudo publicado, inclusive as emendas de vereador, né? Nós até demos fizemos alguns procedimentos não regimentais, né, porque pelo regimento da Câmara, aberta a discussão, né, os vereadores podem apresentar as emendas e o projeto pode ser votado no mesmo dia, né, ou seja, né, com isso evita-se que as emendas sejam conhecidas antes de ser aprovadas. Nós fizemos um dispositivo não regimental, que era estabelecer uma data para os vereadores apresentarem as emendas, para que elas pudessem ser publicizadas, debatidas, analisadas, para gerar, né, o mínimo possível de, vamos dizer assim, de incoerências no projeto. Quer dizer, a preocupação aí foi tentar garantir um resultado final absolutamente coerente. Aí o projeto foi aprovado, então, em junho, 30 de junho, exatamente 9 meses depois que ele entrou. Aqui são alguns dados, né, do processo de divulgação, né, nos vários meios, em jornais de grande circulação, né, banners no metrô, na televisão aberta, na internet, né, o site da Câmara, que foi muito importante, né, porque o site permitia as pessoas conhecerem o que estava sendo apresentado, né, todas as audiências públicas também passaram pela TV Câmara. Quer dizer, eu acho que hoje nós temos um conjunto de meios, né, que nos permite discutir o processo participativo numa outra dimensão em relação ao passado, né? A TV Câmara transmitiu todas as audiências públicas, a internet permitia que também fossem tudo ser publicizado, né? Acho que isso, e também a consulta ser feita pela internet. Então, durante todo esse período, né, aqui algumas imagens, né, do processo participativo, durante todo esse período ficou aberto no site da Câmara um espaço para que as pessoas também apresentassem propostas de mudanças e, né, nós tivemos esse número de participantes no geral, né, com 10 mil contribuições, 5 mil presenciais, 4 mil pela internet, e com isso a gente, né, permitiu que esse processo fosse importante. Na verdade, aqui nós estamos falando de um processo, né, onde se combina uma democracia representativa com uma democracia participativa que, vamos dizer assim, está condizente com o que hoje se discute, né, em termos de planejamento nas cidades. Bom, antes de entrar nas propostas do plano, mas já entrando, na verdade, na discussão da cidade, na discussão do plano, eu vou aqui mostrar alguns dos desafios, né, que, na verdade, isso parte de uma leitura, né, de uma análise, por um lado, da cidade, e também dos desafios que têm que ser enfrentados e dos paradigmas que vão ser mudados na cidade, né? Na verdade, nós temos hoje, né, uma cidade que cresceu baseada em algumas grandes referências, alguns grandes paradigmas que precisam ser rompidos, né? Por exemplo, o paradigma do automóvel, né, como o principal modo de mobilidade na cidade, né, embora não necessariamente utilizado pela maioria da população, mas ele é o principal. A cidade foi pensada para o automóvel lá desde os anos 30, né? Uma cidade que está caracterizada numa desigualdade socioterritorial muito profunda, uma cidade que tem sido baseada principalmente nos últimos 20, 30 anos, cada vez mais numa desvalorização, uma falta de uso do espaço público, né, onde o espaço público fica desertificado, fica pouco utilizado, uma cidade que cresce infinitamente do ponto de vista horizontal, né, gerando muitas vezes áreas de baixa densidade e que, no caso da região metropolitana de São Paulo, já, né, ultrapassando, né, os limites do município e já se aproximando de outros aglomerados e outras regiões metropolitanas, né, uma cidade que não preservou as condições básicas de sustentabilidade, né, ocupações de fundo de vale, ocupações de áreas inadequadas. Então, aqui está muito rapidamente desafios, né, que o plano diretor busca enfrentar. Reduzir, eu vou ler porque não vão demorar muito aqui, né, eu não vou explicar tudo, e aliás, né, muita coisa que para vocês não precisa ser explicado, porque, né, essa apresentação é apresentada para públicos de diferentes, né, condições. Mas, então, reduzir a desigualdade socioterritorial,
conter o processo de expansão horizontal e, para isso, recriar e incentivar a zona rural no sul do município, em especial, reduzir a densidade de deslocamento, aproximando a moradia do emprego. São Paulo, né, tem essa enorme desigualdade na localização do emprego, né, isso significa produzir habitação social e de mercado em áreas bem localizadas e gerar oportunidades de trabalho e de renda nas áreas periféricas. Né? Então, desafios assim, bastante complexos esses. Reestruturar a mobilidade urbana, estimulando o transporte coletivo, racionalizando o uso do automóvel, dirigir o adensamento construtivo e populacional para áreas bem servidas de infraestrutura, né? Porque, na verdade, o que tem acontecido é que as áreas com pior infraestrutura são as que mais crescem de população. Isso começou já a reverter, né, na última década, mas ainda parcialmente, né, ela não tem a dimensão que precisaria ter. Planejar a reestruturação de áreas subutilizadas e combater a presença de áreas subutilizadas, né, como nós vamos mostrar mais para frente nos instrumentos, né, principalmente ao longo da orla ferroviária, dos rios e das antigas áreas industriais, regularizar, urbanizar e qualificar loteamentos regulares e favelas, que se combina, então, quer dizer, na verdade, com os dois grandes braços aí da ação habitacional, que é produzir habitação melhor localizada e urbanizar e qualificar aquelas áreas de habitação informal. E aí há uma série de questões ligadas à questão ambiental, proteger as áreas verdes, fundos de vale, área de preservação ambiental, né, qualificar e valorizar os espaços públicos e regulamentar instrumentos para conter especulação com terra e imóveis ociosos e ordenar o processo imobiliário de acordo com os objetivos do planejamento da cidade. Né, na verdade, essa discussão sobre especulação imobiliária, produção imobiliária, virou um tema de debate importante na cidade, muito sujeito, inclusive, a discursos fáceis, né? Mas, na verdade, né, a nossa grande questão é como regular esse processo a favor de um projeto de cidade. Né? Não significa eliminar o processo imobiliário, porque ele produz bens necessários para a cidade, mas regular, sobretudo, porque ele exerce um impacto nefasto no acesso à terra, no preço da terra e no valor da terra. Né? Então, é absolutamente fundamental que ele seja regulado para que ele atue, mas atue, né, a favor da cidade e, sobretudo, protegendo as atividades que não têm condição de competir com o mercado imobiliário, né, através de mecanismos de uso e ocupação do solo. Bom, então aqui há algumas imagens, né, desses processos que eu falei, né, o processo de expansão horizontal da cidade, na verdade é a região metropolitana aqui, né, nós temos a região metropolitana, foi avassalador, né, no século XX, e ele se fez com baixa densidade populacional. Né? A densidade populacional da área urbanizada de São Paulo, ela está hoje, do município, em torno de 110 habitantes por hectare, que é muito baixa comparada com outras metrópoles e cidades de maior dimensão, sobretudo nos países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos e maior poder econômico. Então, conter esse processo é fundamental, não só por razões ambientais, né, porque nós não podemos fazer com que essa cidade, essa massa urbanizada, ela vire a macrometrópole inteira urbanizada, e a tendência está sendo essa, né, a tendência histórica é essa, como também porque o melhor aproveitamento da infraestrutura exige uma cidade mais concentrada e uma cidade que possa, na verdade, aproveitar melhor o seu território, né? Aproveitar melhor as áreas que têm boa infraestrutura, ao mesmo tempo que se protegem as áreas que têm interesse ambiental. Reduzir as desigualdades, né? Esses mapas vocês conhecem bem, né? A cidade, ela, a grosso modo, nós podemos dizer que ela tem 3 grandes anéis, né? Um anel de muita inclusão e a renda alta, né, que é o centro expandido, né, que é onde nós estamos, né, dentro do centro histórico em direção ao Pinheiros, um anel intermediário, que é esse amarelo, e um anel mais periférico de exclusão, né, sintetizando muito. Né. Então, romper essa enorme desigualdade territorial, socioterritorial, é muito importante. Isso exige, né, na verdade, que se qualifique a área vermelha e que se leve oportunidades para a área vermelha, ao mesmo tempo em que, de alguma maneira, se contenha o processo de geração de emprego na área verde, que é a área onde, vamos dizer assim,
se encontram as melhores condições para se morar, né? Quem mora na área verde é o grande privilegiado da cidade, né? E isso por várias razões, inclusive porque ele está muito próximo do trabalho, ele vai encontrar uma enorme quantidade de emprego, né? Então, o centro expandido, a grosso modo 5 subprefeituras, Celapa, Pinheiros, Vila Mariana e Moca, né, elas reúnem quase 70% de emprego e apenas 20% dos moradores, né, o que exige, né, esses processos de deslocamento, principalmente da Zona Leste, onde tem 32% dos moradores e só menos de 10% do emprego das outras regiões, né, isso gera uma sustentabilidade sob vários pontos de vista, né, seja porque os próprios transporte coletivo ele fica absolutamente inviável, né, de manhã e de noite, nos sentidos de mau movimento, como também porque isso exige horas e horas e problemas enormes de mobilidade. Então, reduzir esse tempo de deslocamento é absolutamente fundamental e, para isso, a questão do uso do solo é muito grande. O plano diretor vai trabalhar muito nessa articulação entre o uso do solo e mobilidade para poder, então, enfrentar esses problemas. Aqui a gente tem uma outra imagem que também tem a ver com isso, né? Onde tem mais empregos, onde tem mais oportunidades, fica muito claro, né? A grande densidade, principalmente aqui entre a Avenida Paulista e a Marginal do Pinheiros, né? E também o centro histórico, e as áreas de vulnerabilidade, né? Que estão espalhadas aí, né? Pelo conjunto da cidade, né? Só que no meio dela, né? Nós temos ainda, né? No meio entre, né? Essa área, né? Mais qualificada, onde tem mais emprego, e essa área mais precária, de maior vulnerabilidade, nós vamos ter muitas áreas subutilizadas que, como nós vamos ver mais em seguida, formam uma espécie de um arco no entorno do centro expandido, né? Que são áreas que podem ser reestruturadas com planejamento e com inclusão social. Aqui a gente vê então os dados aí dos problemas de habitação, quer dizer, quase 4 milhões, né, de pessoas moram em moradias precárias, né? Que estão situadas naquela área de vulnerabilidade que eu mostrei, né? A outra questão fundamental é mudar a lógica da mobilidade, né? Em São Paulo nós temos uma média de 1,3 passageiros por automóvel, né? Ou seja, a cada 4 automóveis, aliás, a cada 3 automóveis temos 4 pessoas se deslocando, né? Isso, na verdade, acaba significando uma privatização do espaço viário, que é um espaço público, né? Então, a viabilização, né, de uma circulação vamos dizer assim, mais democrática desse espaço é fundamental e para isso significa uma, né, prioridade efetiva, que é um dos pilares importantes do plano diretor, a prioridade para o transporte coletivo no uso do espaço viário e, obviamente, também nos outros modais, né, trem, metrô, que são mais, até mais estruturadores, embora muito mais caros e muito mais difíceis de serem implementados, né? Portanto, a gente tem aí uma questão central. E a outra questão muito importante é o desafio também de proteger as áreas prestadoras de serviço ambiental. Na verdade, esse conceito, né, de área prestadora de serviço ambiental é um conceito que foi introduzido e remunerado, né, que eu vou mostrar mais para frente, porque, na verdade, numa cidade como São Paulo, determinadas regiões da cidade exigem, né, uma proteção, não só uma proteção legal, mas também um incentivo, né? E vai se então definir, né, um novo instrumento que é o pagamento por serviços ambientais das áreas que prestam esse serviço. Isso aqui, embora possa parecer o litoral, a Amazônia, etc., nós estamos aqui dentro do município. Então, o município ainda tem, certo, áreas como essas que vocês estão vendo aqui, né, no sul do município, que foram onde se recriou a zona rural, que tinha sido extinta, e ela foi recriada, e vocês podem ver aqui que no fundo aqui nós temos, né, uma periferia de São Paulo, né, no fundão disso. Bom, então a cidade proposta pelo plano diretor, quer dizer, antes da gente falar das propostas concretas, falar do ponto de vista conceitual, a ideia é de equilibrar essas várias dimensões, né? Ou seja, fazer com que o imobiliário, a dimensão imobiliária da cidade é uma dimensão muito forte e muito poderosa. Por quê? Porque, na verdade, a produção imobiliária usa o solo urbano como matéria-prima para a sua atividade econômica. Quer dizer, sem terra não se produz. E você produz aqui, depois produz ali, quer dizer, ela tem uma lógica que é absolutamente diferente,
vamos dizer assim, das outros usos que a cidade tem, até mesmo o econômico não imobiliário, né? A indústria, o comércio, que usa permanentemente a terra para suas atividades, né? E o imobiliário, pela terra ser uma matéria-prima e uma matéria-prima escassa, que não pode ser reproduzida, porque qualquer localização ela é única, né? Ela gera um processo de valorização que muitas vezes, né, que nunca, na verdade, consegue ser pago pelas outras atividades, né? Principalmente em momentos de crescimento, né, do mercado imobiliário, como nós vivemos nos últimos 10 anos, nos últimos 8 anos em São Paulo e no Brasil. E que, na verdade, embora ele tenha sido acelerado, ele produziu bens que a população está consumindo. Quer dizer, nós temos o estoque, né, de unidades produzidas, ele não é elevado, não é que ninguém produz para deixar fechado, né, um apartamento. Produz porque tem demanda e tem necessidade, e nosso país é um país jovem, né, nós estamos num boom de juventude, né, e exatamente na juventude que as pessoas procuram, procuram casa, procuram moradia, né? Então, isso significa uma demanda muito grande, né? Eu coordenei a consultoria técnica do Plano Nacional de Habitação, e o Plano Nacional de Habitação demonstrou que a nossa demanda, necessidade demográfica por moradias é muito maior do que o déficit acumulado, né? Então, nós temos aí um desafio muito grande, né, que quer dizer, por um lado, enfrentar essa demanda, né, mas por outro, né, garantir que atividades que não vão pagar, que não são as que estão no mercado, que usam a cidade seja para produzir alguma coisa, seja, né, com valor de uso, né, a moradia, principalmente a moradia de interesse social e da baixa classe média, que não consegue muitas vezes pagar o preço da terra que o mercado imobiliário impõe. As atividades culturais, né, os teatros, os cinemas, que também são pressionados pelo processo imobiliário. A gente tem visto, né, vários teatros ameaçados na cidade, cinemas. Tivemos recentemente o caso do Belas Artes, né, agora o Brincante e outros teatros ameaçados, né, e também as atividades industriais, né, por incrível que pareça, né, as indústrias nos procuraram no processo participativo e falaram assim: se não houver, né, restrições ao processo imobiliário em certas áreas da cidade, a indústria vai abandonar a cidade. Quer dizer, o que resta da indústria, né, vai abandonar a cidade, que não é tão pouco, né? A gente fala que a cidade se industrializou, mas aí nós temos, né, ainda é uma atividade muito importante em São Paulo, né, mas ela muitas vezes não consegue concorrer, né, com o mercado imobiliário. E, obviamente, né, a proteção ambiental de determinadas áreas. Então, né, para isso, então, né, o plano diretor definiu, na verdade ele redefiniu, porque já estava proposto no plano anterior, 3 zonas especiais, né, uma zona especial de interesse social, que é a ZEIS, né, uma zona especial de proteção ambiental, que é a ZEPAM, e uma zona especial de proteção cultural, que é a ZEPEC. Elas, na verdade, já estavam definidas no plano anterior, mas elas foram redefinidas e reconceituadas para poder dar conta desse processo. Bom, e aí então, aqui sintetizando muito, né, as propostas, né, mais estruturadoras do plano diretor, e depois eu vou complementar aí com as macro-áreas, nós temos os pontos fundamentais. Eu já falei vários deles, né, mas vamos, né, retomar. Prioridade para o transporte coletivo e não motorizado, articulação entre mobilidade e uso do solo, né, que gerou, então, um elemento estruturador importante do plano, que é o adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa. Então, hoje nós temos na cidade um processo de adensamento disperso, né? O mercado imobiliário, de alguma maneira, vai, né, buscando as áreas mais adequadas para ele, né, sem que isso esteja articulado com uma estrutura urbana. Então, aqui claramente se opta, então, por uma estrutura onde, ao longo do sistema estrutural de transporte coletivo, que significa o trem, o metrô e os corredores de ônibus, os corredores à esquerda, não são as faixas de ônibus as que foram criadas, que é uma solução paliativa ainda, né, para enfrentar o problema, mas são os corredores à esquerda, com ultrapassagem, com uma série de condições específicas, né, onde vai se ter um maior adensamento. E um menor adensamento nos miolos, que a gente chama os miolos do bairro, ou seja, as áreas fora desses eixos. Ampliação de parques e áreas protegidas, que gera um outro elemento estruturador. Então, temos um elemento estruturador, que é o sistema de transporte coletivo, e um outro elemento estruturador, que é o sistema hídrico e de áreas protegidas e áreas verdes, né, que gera, então, um sistema de baixíssima densidade de ocupação ou sem ocupação, e entre eles o miolo, né, os miolos dos bairros.
conter a expansão horizontal com a criação de alternativas econômicas na zona rural. Não é simplesmente recriar a zona rural, mas é dar condições econômicas para que essa zona exista e possa desempenhar o seu papel. Estimular a moradia onde tem muito emprego, criar polo de desenvolvimento econômico onde se concentram moradias, ampliar a produção de HS faixa 1, né, focando as EIs, porque as EIs hoje elas estavam, na verdade, desfocadas da faixa 1, proteção dos espaços culturais relevantes para a identidade e memória da cidade e a reestruturação urbanística da macrozona de estruturação metropolitana com proteção social e ambiental. Eu vou em seguida mostrar o que é a macrozona, né, que aliás, as macroáreas, que são aquelas que estruturam no território essas diretrizes. Bom, como todo plano diretor, né, um plano diretor, para quem não trabalhou, né, não trabalha muito com isso, o plano diretor, basicamente, nós temos 3 grandes etapas de um plano diretor, né? Uma é fazer uma leitura da cidade, entender a cidade, uma leitura que hoje não é mais simplesmente uma leitura técnica, um diagnóstico, né? No passado, né, se fazia simplesmente um diagnóstico, hoje é uma leitura técnica, também uma leitura participativa, né? Então é uma etapa de entender a cidade, entender seus desafios e seus problemas, uma etapa de estabelecimento de objetivos e diretrizes, onde se estabelece aonde nós queremos chegar no horizonte temporal dela, e uma terceira etapa, que é uma etapa de instrumentos urbanísticos e de ações que devem ser feitas. A leitura participativa, né? Então é uma etapa de entender a cidade, entender seus desafios e seus problemas, uma etapa de estabelecimento de objetivos e diretrizes, onde se estabelece aonde nós queremos chegar no horizonte temporal dela, e uma terceira etapa, que é uma etapa de instrumentos urbanísticos e de ações que devem ser feitas. Instrumentos urbanísticos para, né, na verdade, regular o processo urbano, regular a ação dos vários atores que atuam na cidade, principalmente o setor imobiliário, portanto é uma atividade de regulação, e depois uma atividade de execução, fundamentalmente vinculada à ação do poder público, né, onde o poder público vai agir sobre a cidade, né, em programas de habitação, de meio ambiente, de mobilidade, né, várias obras, projetos, né, intervenções que têm que ser feitas sobre a cidade, né? E claro que nós só vamos alcançar aqueles objetivos, né, que estão propostos no plano diretor, que nós, né, de alguma maneira já colocamos aqui, se, né, isso aqui for feito, né? Quer dizer, se a gente tiver instrumentos para regular e se nós tivermos ações que serão feitas continuamente ao longo desse período. Bom, e aí, do ponto de vista de instrumentação, o plano diretor conseguiu avançar bastante na perspectiva das grandes questões que foram levantadas pelo movimento de reforma urbana, que na verdade é uma discussão antiga no país, né? Desde os anos 60, né? Aconteceu o primeiro seminário de habitação e reforma urbana, 63, né? Fazem 50 anos, se colocam algumas questões importantes, né, para poder regular o processo imobiliário, entre as quais a cobrança do solo criado, né, o combate a terrenos e imóveis ociosos, a recuperação, né, da mais-valia gerada pelos investimentos públicos, né, são algumas questões que vêm de longe, né, e que ao longo desses 50 anos foram sendo, de alguma maneira, buscadas pelos planejadores. Então, finalmente, aqui em São Paulo, nós conseguimos introduzir o coeficiente básico 1. Né? O que significa isso? Né? Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área construída e a área do terreno, né? E o Estatuto da Cidade já definiu, né, o coeficiente máximo e coeficiente básico. Máximo é o máximo que pode ser feito levando em conta as condições urbanas e ambientais. Então, vamos falar daqui a pouquinho, o coeficiente 4 nos eixos, né? Você já pode construir 4 vezes a área do terreno, né, naquele lugar. Então o zoneamento, ele vai estabelecer né, baseados nos princípios do plano diretor, vai estabelecer os coeficientes máximos, né? E o coeficiente básico, na verdade, é aquilo que pode ser construído sem pagar o solo criado, né? E é uma luta histórica fazer com que o básico seja 1, ou seja, né, uma vez a área do terreno é o que o proprietário tem direito a construir, mas que isso ele deve pagar uma outorga, é como se fosse uma concessão do poder público e gerando, então, recursos para poder aplicar numa distribuição mais equitativa e numa redução da desigualdade. Então, os recursos da outorga onerosa, que aumentaram bastante aqui, espera que se aumente bastante no próximo período, ele vai ser destinado 30%
vai para o Fundurb, né, que é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, e 30% dele vai ser utilizado para a compra de terra em ZEIS 3. ZEIS 3, nós vamos falar mais para frente também, a Zona Especial de Interesse Social, bem localizada na cidade. E o grande problema para viabilizar a produção de habitação em ZEIS 3 é o preço da terra. O preço da construção, ele inclusive é coberto pelos programas federais, Minha Casa Minha Vida, né? O que ele permite é recurso basicamente da construção, né, numa cidade como São Paulo. Mas a terra é o grande problema. Então, é fundamental que tenha forma de acessar a terra para essa produção, e aí 30% é destinado à compra de terra e 30% para o transporte coletivo e não motorizado. Então, de alguma maneira, se casa aí, né, uma obtenção de recursos associada a objetivos estratégicos, portanto, um instrumento de regulação com um instrumento de ação, né, de programa público. Né. A outra coisa importante, né, que se institui e garante aplicabilidade, na verdade já estava instituído pelo plano diretor anterior, mas agora garante aplicabilidade para os instrumentos para combater a especulação com terras, edifícios e imóveis subutilizados e ociosos. Eu vou tratar disso logo em seguida, não vou falar, mas na verdade essa é uma questão que se discute há muitos. A primeira vez que eu estudei muito a história do urbanismo, a história da habitação, a primeira vez que ouve-se falar disso é de 31, no Congresso de Habitação de 31, ou seja, já fazem, né, mais de 80 anos, né, que se fala da especulação com terra, principalmente nas cidades, e hoje, em São Paulo, até esse problema é muito menor do que foi no passado, né, mas outras cidades brasileiras ele é enorme. Bom, se duplica a quantidade de ZEIS e prioriza a destinação para a faixa 1, né? Isso também se destina a 25% dos fundos das operações urbanas, né? Operação urbana são instrumentos que têm gerado, em geral, uma valorização exagerada de áreas urbanas que passam por processo de transformação, e isso significa uma busca de garantir dentro dessas áreas o espaço para a produção de habitação de interesse social. Bom, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas apenas eu queria destacar, quer dizer, como que o cálculo da outorga onerosa se relaciona com os objetivos de planejamento e os objetivos sociais do plano diretor. Então, essa aqui é a fórmula da outorga onerosa. Ela fundamentalmente está relacionada com quanto se constrói a mais, com o preço do imóvel. Aqui teve uma modificação importante, né? Por quê? Porque o valor do metro quadrado do terreno, anteriormente, ele era feito com base no valor venal. Né? E o valor venal está sujeito a todo debate político, né? Porque ele acaba gerando IPTU. Né? Então, por exemplo, hoje está suspensa a atualização da planta genérica de valores. Né? Com todo o processo de valorização que a terra teve na cidade, né, nesses últimos anos, né, o valor está congelado, né, do valor venal, né, em termos nominais. Isso significa, se criou então um novo cadastro, um cadastro de valor de terreno para fins da outorga onerosa. E nós temos dois fatores, o fator de interesse social e o fator de planejamento, que multiplicam para gerar o valor da outorga onerosa. E esses fatores, eles vão estabelecer então prioridades, né, aquilo que vai ficar mais barato e que vai ficar mais caro. Né? Então, por exemplo, a habitação de interesse social tem um fator de interesse social 0, ou seja, né, ela não paga outorga onerosa, então ela pode construir uma área maior que a área do terreno sem pagar outorga onerosa. E a gente tem, né, aqui categorias, né, habitação no mercado popular, habitação de mercado de áreas diferentes. Quanto maior a área, maior, né, temos uma espécie de uma tabela progressiva que gera que edifícios maiores e mais voltados para o mercado, né, eles vão ter, unidades maiores vão gerar um valor de outorga mais alto. E o fator de planejamento, isso é distribuído de acordo com as macro-áreas da cidade, que eu vou mostrar em seguida. Mas, por exemplo, na macro-área de urbanização consolidada, que corresponde aproximadamente ao centro expandido, o não residencial paga 1,3, enquanto que o residencial paga 0,7, ou seja, um tem desconto e o outro tem acréscimo. Né? O que se busca é estimular que se construa numa área que já tem muito emprego, mais edifícios residenciais. Né? E que os edifícios não residenciais fiquem mais caros nesta região e que progressivamente sejam mais baratos. Então, na área de qualificação urbana, que é uma área intermediária 0,5, na área de vulnerabilidade é 0,
assim como nos eixos de desenvolvimento econômico também é zero, né? Se busca, portanto, que se direcionem para lá esses empreendimentos. Bom, aqui é o instrumento que está no Estatuto da Cidade, mas que hoje nós vamos ter condição de aplicar, né? Que é a edificação, parcelamento e utilização compulsória de edifícios ociosos. Né? Por que nós vamos poder aplicar? Porque o Plano de 2002 criou isso, mas o próprio Estatuto da Cidade exige a regulamentação por lei específica. A lei específica só foi regulamentada em 2010, por um projeto da Câmara, inclusive. Né? Foi regulamentada. E agora, então, mas não havia a normatização da notificação, né, dos proprietários. Então agora isso foi normatizado, tem lei específica, pode ser aplicado. Ou seja, um imóvel, por exemplo, como esse, um proprietário como esse, que tem um terreno com estacionamento, né, ele vai ser notificado e ele vai ter 1 ano para apresentar o projeto de edificação. Né, o que significa que ele vai, nesse lugar aqui, poder fazer, sei lá, 2 subsolos de estacionamento, comércio no térreo, serviços, e habitação em cima ou edifício de escritório, não importa. Né? O que importa é que nós estamos dando uso para o imóvel bem localizado, numa área valorizada, que tem infraestrutura e que hoje fica aguardando o melhor momento para disponibilizar para o mercado. Então, isso vai na linha tanto de dar maior racionalidade para a ocupação das cidades, né, como também para forçar uma redução dos valores de terreno e, com isso, democratizar ou ampliar o acesso à terra para a própria produção imobiliária. Bom, as macroáreas, né? Então eu vou falar aqui de alguns elementos estruturais, eu vou passar um pouquinho rápido, porque eu acho que nós já estamos, né, avançando um pouco aqui no horário. Né? Isso aqui é longo, se for explicar. Mas a cidade foi dividida em 8 macroáreas, né, que são essas que estão vendo aqui, e para cada uma delas nós temos objetivos específicos. Né? A mais importante, porque ela é a mais estruturadora de todas, é a macroárea de estruturação metropolitana, que na verdade ela lança uma discussão metropolitana, né, mais ampla, porque está profundamente articulada com, né, tanto com, né, a área noroeste, com Campinas, com o Alto Tietê, com o ABC, né, com Osasco, né, e na verdade o que é a macrozona de estruturação metropolitana? É uma área que exige uma transformação planejada, onde tem espaço para isso poder acontecer e que ela tem um papel estratégico, portanto, no futuro da cidade. Ela está dividida em 3 setores, né? Um setor orla ferroviária e fluvial, que a grosso modo significa este arco aqui, né, que envolve o centro expandido. Né? O Tamanduateí, o Tietê, a virada aqui do Pinheiros, Jaguaré, Vila Leopoldina, chegando até Jurubatuba. Essa região já está praticamente, que é a Faria Lima, Água Espraiada, já teve operações urbanas que foram feitas, aliás, com 1000 problemas, né, de avaliação que se busca superar agora. De qualquer maneira, esta área ela tem um potencial enorme, porque ela, na verdade, envolve, né, o centro expandido, né, a macro área de urbanização consolidada. Então, vocês podem ver que ela está aqui, nós estamos falando aqui de um arco que envolve ela, que, portanto, tem um potencial muito grande para ser planejada em bases diferentes do processo meio espontâneo que foi o crescimento da cidade até agora. Bom, então esse é um setor estrutural onde, a partir de um plano de intervenção urbana, vai poder então se utilizar instrumentos como operação urbana, que é um instrumento que capta recursos do processo imobiliário para aplicar no próprio plano definido. Um outro setor, que é um setor importante, são dos eixos de desenvolvimento, que são exatamente esses rabinhos que vocês estão vendo aqui, aqui é Jacopêssego e os rabos em relação à centralidade da Zona Leste, aqui é Itaquera, que é o polo industrial da Zona Leste, um noroeste, né, basicamente a Raimundo Pereira de Magalhães e a Anhanguera, aqui na sudeste, a parte mais pobre da CUPC, e aqui, que nem está marcado lá, que entrou no último substitutivo, que é a Fernão Dias. Né? Na verdade, estas áreas, né, são áreas onde devem ser feitos planos de desenvolvimento econômico, definindo, né, setores da cadeia produtiva que possam estar adequados e que possam ter interesse, e estão todos eles, na verdade, envolvidas, né, pela macro área de vulnerabilidade social, né, que é essa área amarela que vocês estão vendo aqui, e essa seguinte, que também, essa amarelinha clara, que também é uma área de vulnerabilidade, com a diferença que esta aqui já está na área de proteção, na zona de proteção ambiental. Então são áreas que foram ocupadas, mas que estão na área de proteção ambiental.
né? Portanto, a macroárea, né, os polos de desenvolvimento buscam criar novas centralidades, né, novas centralidades em regiões que nós temos uma alta índice de vulnerabilidade social, buscando dessa maneira aproximar, portanto, empregos e oportunidades das áreas que concentram a maioria da população. E depois nós temos, né, as áreas ambientais e proteção ambiental ainda não ocupadas. Esta aqui, que ainda é uma área urbana, quer dizer, é uma área de proteção, mas que admite algum tipo de ocupação urbana, desde que seja qualificada, e depois as duas macroáreas, que são as duas macroáreas rurais, né? Então, toda esta área aqui do sul do município, ela foi transformada, né, tanto nesta aqui, que é a macroárea de contenção urbana e usos sustentáveis, né, como esta aqui de proteção, preservação dos ecossistemas, são as áreas rurais do município que, portanto, precisam ser mantidas sem uso urbano, né? O que não significa não ter uso. O outro elemento estruturador, nós já falamos, são os eixos de transformação urbana ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, onde nós vamos ter então um coeficiente máximo 4, que já está autoaplicável, né, e que vai buscar exatamente criar um processo de adensamento em áreas bem servidas da infraestrutura de mobilidade, né? Com isso, então, né, gerando um outro polo também importante, que eu vou falar mais para frente, que são áreas onde deve se concentrar comércio, serviços e equipamentos de uso local, né, de modo a gerar centralidades, né, considerando o conjunto do território. Eles foram traçados, bom, alguns já estão valendo, na verdade o azulzinho aqui já está valendo, o amarelo vai passar a valer a partir do momento que forem feitas obras, né, de corredor de transporte coletivo, ou metrô, né, por exemplo, sei lá, esse metrô aqui, que é o que vem lá de Pirituba, né, que está, né, quer dizer, quando ele já estiver em vias de poder funcionar, então um decreto do prefeito permite que esse adensamento ali aconteça, né? Bom, e ele foi traçado com essas bases, não vou me estender nisso, né? Teve um critério para definir, né, para tanto não se alongar muito e também não ficar muito estreito, né? Então garantiu uma área então de adensamento, que é o que hoje muitas cidades do mundo estão adotando, né? Quer dizer, a aproximação do transporte coletivo do adensamento para que se estimule o uso do transporte coletivo, né? Vocês estão aqui, né, dizem que vocês estão perto do metrô, mas, né, para subir daqui até o metrô, né, é uma caminhada, né, razoável, né? Então é claro que se fica menos estimulado a usar o metrô por ter que fazer essa caminhada de ida e volta. Então, né, a ideia é que a gente possa ter, ao invés de um adensamento disperso, um adensamento mais concentrado e, com isso, então, fazer uma transformação. Porque a ideia não é simplesmente que vai adensar, mas adensar com um outro padrão urbanístico, né? Então, com mais adensamento construtivo e populacional associado a uma reestruturação urbanística. Então, as calçadas têm que ter no mínimo 3 metros, né, sendo que nos corredores de ônibus 5 metros. Significa que o proprietário, o empreendedor, quando for fazer seu empreendimento, vai ter que doar o equivalente a uma calçada de 3 metros, né, para isso ir se compondo, então, uma outra condição, até porque a calçada é o elemento complementar, fundamental, né, do transporte coletivo. O estímulo à fachada ativa significa a utilização do térreo dos edifícios para comércio, serviços e equipamentos sociais e institucionais, né, o que também busca romper o padrão do mercado imobiliário no Brasil, principalmente a partir dos anos 70, 60 para 70, que eram os edifícios residenciais com o térreo desocupado, porque o térreo é não computável, né, e se for qualquer atividade no térreo, vai ter que construir menos apartamento. Então, né, por isso que nós temos, na verdade, uma cidade que tem um adensamento construtivo grande, né, mas às vezes com uma densidade populacional pequena e um aproveitamento do espaço também pequeno, né? Então, isso também vai permitir que a gente tenha mais disponibilidade de solo para a produção. Por quê? Porque, é claro que se eu tenho hoje, como acontece muito em muitos lugares de verticalização, né, a gente tem um prédio do lado e do lado dele tem uma casa com uma clínica, ou do outro lado você tem uma casa com uma academia, ou você tem uma casa com
um equipamento social qualquer, ou seja, na verdade nós estamos desperdiçando espaço, né, com isso. Né, fruição pública no térreo, que significa espaços abertos no interior do edifício, né, nós temos alguns poucos exemplos na cidade disso, mas agora passa a ser obrigatório nos lotes com mais de 5.000 metros, como nós temos, por exemplo, ali na Vila Paulista, do lado da Caixa Econômica, né, onde tem aquele restaurante, o Spot, como nós temos no Itaim, né, lá no cinema, lá na Bandeira Paulista, ou seja, a possibilidade de você ter espaços que são espaços no interior dos lotes, mas que tem fruição pública, ou seja, uso público. Ampliação da permeabilidade do solo, e uma coisa importante também, que é uma cota média máxima de terreno por unidade habitacional. Aqui também está relacionada com a questão, né, de se ter um adensamento populacional, ou seja, nós vamos ter aí uma cota média máxima dos apartamentos de 80 metros se ele utilizar, né, o coeficiente 4. Né, quer dizer, com isso, né, se garante, né, uma densidade populacional, né, nessa área. E outra coisa importante, né, é que aí não há obrigatoriedade de garagem, né, porque hoje nós temos uma legislação que obriga um empreendimento residencial de mercado a ter no mínimo uma garagem por unidade habitacional e o comercial uma unidade a cada 35 metros de área construída. Então se eliminou essa exigência, tá certo? O que permite que as unidades possam ser mais baratas, porque a garagem tem um preço, né, um valor significativo. E também permite a possibilidade de ter empreendimentos autônomos, né? Ou seja, ter um edifício de apartamentos e a garagem ser um empreendimento à parte, né? Um empreendimento comercial à parte, onde você pode incluir lá também um melhor aproveitamento do espaço da garagem. Porque hoje, né, em geral, o que nós temos é, né, uma garagem do prédio residencial ocupada durante a noite e a do edifício comercial utilizada durante o dia. Né? Então isso tudo são desperdícios de espaço que nós temos na cidade. E também, né, as garagens deixam, nesses eixos, de ser não computável acima de uma unidade. Ou seja, se alguém for fazer 2 garagens, né, num prédio desse, ele vai comer a área construída. Né? E os empreendedores mesmo dizem que isso não vai ser feito. Bom, das estratégias de desenvolvimento econômico, além dos polos de desenvolvimento que nós já falamos, foi também proposto o polo de economia criativa, com uma série de vantagens específicas, os eixos de polo de centralidade, que são esses eixos de transporte coletivo, que a ideia é que eles sejam, né, portanto, centralidades nos diferentes bairros, parque tecnológico do Jaguaré e da Zona Leste, que são áreas onde se associa, então, propostas de desenvolvimento econômico com a área de inovação tecnológica, de criação, de desenvolvimento científico, e o polo do desenvolvimento rural. Né? Então, aqui estão localizados, né? Nós já falamos sobre isso. Bom, o polo de desenvolvimento rural, na verdade, é baseado na ideia de que se nós não tivermos uma estratégia, né, para garantir o processo econômico, né, essa área vai continuar sendo uma área, uma espécie de reserva para a expansão urbana informal, né, como tem acontecido. Né? Então, nós temos que ter um plano, né, para a ocupação dessa região, né, com o fortalecimento da agroecologia, ecoturismo, uma área que tem um potencial muito grande para isso. Hoje já está, inclusive, instituída por uma lei específica o Polo do Ecoturismo de Parelheiros, né, e há todo um trabalho em torno da questão da agricultura orgânica, inclusive vinculando com compras públicas, gerente escolar, etc. Mas o mais importante disso, né, é esse instrumento que foi criado, que é o pagamento por serviços ambientais. Ou seja, áreas que prestam serviços ambientais, como, por exemplo, remanescentes da Mata Atlântica, áreas produtoras com grande concentração de nascentes, áreas que fazem a conversão da agricultura convencional para a agricultura orgânica, elas poderão então ser remuneradas. Foi definido um percentual mínimo de 10% dos recursos do Fundo de Meio Ambiente, para que sejam feitos os editais, onde os proprietários poderão então ser remunerados, né, para manter essas áreas. Então, isso parte do pressuposto que o serviço ambiental é um serviço importante, né, que deve ser apoiado pelo poder público. Bom, toda essa concepção ela está muito ligada com a política municipal de mudanças climáticas, que, aliás, né, como a gente vê aqui pela nossa secura, né, é uma questão que nós vamos tratar com uma seriedade maior, né, do que tem sido tratada de uma maneira geral.
né? Então, a ideia da cidade compacta, porque tudo que nós estamos falando aqui está gerando uma cidade compacta, né? Que é um princípio que hoje internacionalmente é tratado como um princípio fundamental, né, para que a gente possa ter cidades mais sustentáveis, né? Então, a cidade compacta incentiva edificações sustentáveis, né? O sistema de áreas protegidas, que eu vou falar daqui a pouco, proteção da Mata Atlântica e a questão da substituição da frota de ônibus por energia limpa, que é uma grande contribuição, né? Porque 61% das nossas emissões vem da mobilidade, né? Automóveis e ônibus. Bom, o sistema de áreas protegidas e áreas verdes criou, então, articulou esses sistemas, que significa unidades de conservação, parques urbanos, terras indígenas demarcadas em processo de demarcação, né, que foram então incluídas dentro desse sistema. Foram propostos 164 parques e, né, o mais importante, eles foram transformados em parques. Quer dizer, na verdade, veja, o parque são áreas privadas, estão sendo propostas. Então, ao reduzir o coeficiente de aproveitamento, de certa forma, nós estamos, né, congelando estas áreas. Bom, eu vou passar um pouquinho rápido, porque o Edu já está querendo, né, finalizar. O programa de recuperação dos fundos de vale, com os parques lineares, é um programa que já existia. E eu vou aqui, para finalizar, falar um pouquinho da habitação, né? Bom, foram então redefinidas, reconceituadas as EIs, né? Em primeiro lugar, criando uma divisão entre as EIs que são efetivamente de interesse social e as EIs que são destinadas para o mercado popular. No plano anterior, nós tínhamos uma espécie de tentativa de fazer com que isso pudesse estar junto. E, na verdade, hoje isso se demonstrou inviável. Então, nós temos as EIs de 1 a 4, que elas são prioritariamente voltadas para a faixa 1 e para a faixa 2, que é até 3 salários mínimos, que obviamente exigem uma ação mais direta do poder público, principalmente com subsídios e adicionais. E, como vocês veem aqui por esse mapa, né, principalmente as EIs 3, elas estão bem espalhadas no centro, né, ao longo, né, do sistema de transporte coletivo. E as EIs 5 é uma EIs destinada para o mercado popular, ou seja, para aquela faixa de 5 a 10 salários mínimos, que é uma faixa intermediária da baixa classe média, né, que também precisa ser protegida de uma certa maneira, mas com o cuidado de ela não eliminar a prioridade que precisa ser dada para a faixa de interesse social. Então aqui está as EIs 1, que basicamente é a área de urbanização e regularização de assentamentos, favelas e loteamentos clandestinos, e as outras EIs, então 60% são destinadas para a faixa 1, né, as EIs 2, 3 e 4, para a produção nova focada na faixa 1. Né, e as EIs 5, ela é mais focada, né, daqui para frente, na faixa 2 para frente, de certa maneira, equilibrando um pouco essas duas demandas. Né, aqui apenas algumas imagens, né, as EIs, né, áreas que foram urbanizadas, que era 01, as EIs 2 são grandes terrenos vazios, as EIs 3, que eu já falei aqui, que é a destinação do recurso da Fundurb, são áreas bem localizadas, com prédios vazios, né, como esse aqui que está. Esse aqui está há mais de 30 anos vazio, era do antigo IAPTEC, né, hoje do INSS, há 30 anos vazio. Agora ele vai estar sujeito ao imposto progressivo no tempo, e ele é uma EIs, né, já foi ocupado umas 10 vezes, desocupada pelo movimento de moradia. Né. As EIs 3 aqui, um outro projeto numa área bem localizada, as EIs 5, então, terrenos vazios para a produção do mercado popular. Um outro instrumento que foi criado na área de habitação foi a cota de solidariedade, que destina, né, 10% de grandes empreendimentos para a produção de habitação de interesse social. Depois de muita negociação, né, pode ser 10% do próprio empreendimento ou o empreendedor comprar um terreno, 10% da área do empreendimento dele, ou doar, né, o correspondente a 10% do valor, né, que é um mecanismo para poder viabilizar a habitação de interesse social. Então, aí, para finalizar, a ZPEC e a PC, que na verdade nós ampliamos o conceito de ZPEC, que antes estava destinado exclusivamente para as áreas tombadas, né, as áreas de interesse cultural, arquitetônico, artístico, e ela foi estendida para conceituar também áreas que tenham espaços que são privados, mas que têm interesse público relacionado ao valor cultural, afetivo, simbólico, histórico, em suma, áreas
que devem ser protegidas, né, não são tombadas, mas que elas não podem simplesmente serem eliminadas sem que passe por um processo de redefinição e a manutenção daquela atividade naquela localização. E também foi definido os territórios de interesse da cultura e da paisagem. Foi definido um primeiro território já tratado do plano diretor, que é o central, né, entre a Paulista e a Luz, né, que é cada pontinho desse é um imóvel que tem algum tipo de interesse cultural. A ideia, na verdade, não é um zoneamento, não é uma regra de desocupação do solo, mas é criar um território onde há um especial interesse na definição de rotas, de sinalização, de uma ação integrada do poder público para que isso possa, na verdade, ser valorizado como um espaço urbano relacionado com os interesses culturais ou paisagísticos. E os planos regionais vão poder definir outras áreas, né, a partir das realidades locais. Bom, para finalizar então, né, claro que esse resultado, do plano diretor, ele é um resultado de um processo muito coletivo, né, na medida em que foram centenas de atores que atuaram, né, sejam atores concretos, específicos, grupos de interesse, profissionais. Nós, ao fazer o trabalho da relatoria, ouvimos os urbanistas, ouvimos vários setores da sociedade para poder construir um projeto que pudesse ser coerente. Na verdade, uma preocupação que nós tivemos é garantir, né, que o plano diretor, apesar de ouvir os vários setores e de alguma maneira responder aos vários setores, ele conseguir ter uma coerência, uma proposta, né, para a cidade, uma proposta que possa gerar aí uma perspectiva de futuro para São Paulo. E agora, né, a tarefa é conseguir fazer com que essas propostas todas, né, essas diretrizes, esses objetivos possam ser efetivamente alcançados. Então é isso, obrigado.